Ok. Então, nós vamos obedecer ao nosso horário, privilegiando também quem conseguiu chegar pontualmente ao início, marcado às 18h40. Nós estamos aqui na aula inaugural da pós-graduação em Logística Portuária, a qual eu convidei o Dr. Mário Povia para fazer uma palestra de abertura, né? E também não tão uma palestra, mas um bate-papo com os nossos alunos. Eu vou primeiro apresentar o senhor Mário, é engenheiro, graduado pela Universidade Mackenzie, bacharel em Direito pela Universidade Paulista, possui pós-graduações na área de Administração de Empresas, Direito Processual e do Trabalho, é servidor efetivo de carreira de especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários, foi presidente do Conselho da Autoridade Portuária do Porto Organizado de São Sebastião, na ANTAQ já foi assessor da superintendência, assessor técnico, superintendente de portos e ocupou também o cargo de diretor-geral da agência. Atualmente, exerce o cargo de diretor de gestão portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Mário Povia já veio diversas vezes para o Maranhão, nós já o consideramos aqui um amigo do Maranhão, inclusive no ano passado contribuiu no segundo simpósio de gestão portuária com uma das palestras que foi uma das mais movimentadas, mais quentes, então um debate ali jurídico, até hoje eu me lembro disso. Eu agradeço muito, Mário, e porque você veio aqui de bom grado, gratuitamente, cedeu o seu tempo e o seu conhecimento, né? São dois dos ativos mais importantes, ao qual estamos sempre buscando cada vez mais, né? Então, eu agradeço a sua disponibilidade. Antes de passar a palavra para você, eu só vou dar uma orientação geral para os nossos alunos. Pessoal, nós vamos dividir o nosso momento hoje, a nossa aula em dois momentos. Nós teremos agora o primeiro momento com o senhor Mário Povia, e depois nós teremos um momento mais interno para a apresentação de algumas normas gerais, normas específicas da pós-graduação, a qual o senhor Mário, evidentemente, não precisa participar. Então, Mário, passo a palavra a você. Muito obrigado, tá? E fique à vontade. Professor Sérgio, eu queria muito agradecer ao convite e dizer para mim que é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a academia ela é responsável pelo futuro do nosso país, né? E sempre que a gente vê a academia, né, próxima da atividade fim, da atividade, no caso, atividade portuária, da atividade de navegação, enfim, não é? Isso é muito importante, porque essa união, né, da academia com os empresários, né, com a classe empresarial, né, é aí que começam a surgir novas tecnologias, é aí que começam a difundir conhecimento, é onde se une, né, a teoria e a prática. Então, acho fundamental o trabalho, Sérgio Coutrinho, que você vem fazendo aí no Maranhão. Tenho acompanhado de perto aí os eventos, né, e também o seu trabalho acadêmico, e gostaria de parabenizá-lo e prestar aqui as minhas homenagens a esse belíssimo trabalho que tem feito aí na região. O Maranhão, que é um fenômeno portuário, né, o Maranhão é um dos clusters em termos de movimentação de tonelagem maiores do Brasil, é um dos maiores, e tem essa vocação natural da Baía de São Marcos, e tem terminais de excelência, não é? Talvez o que esteja faltando hoje para o Maranhão seja um grande terminal de contêineres, né? Mas muito provavelmente a economia caminha para isso, né? A região começa a demandar isso, e o porto, na verdade, ele não é um fim em si mesmo, ele responde a demandas, né? E muito provavelmente, em breve, teremos também terminais com essa natureza. Dito isso, eu tenho uma pequena apresentação. Eu não estou muito familiarizado com essa plataforma. Eu acho que devo clicar aqui em apresentar, é isso mesmo, professor? Isso. O seu PowerPoint já está aberto, ele precisa já estar aberto. Já está. Ele certo. Aí você clica em apresentar, aí ele vai abrir 3 opções. Clique em uma janela. Ok. Aí ele vai abrir uma janela com todos os arquivos abertos. Você escolhe Perfeito. ele e clica em compartilhar. Ele aparece para vocês, não? Ainda não. Eu acho que talvez eu não tenha achado compartilhar aqui. Quando você tem que clicar em cima do arquivo, que ele está aberto. Aí lá embaixo tem um botão compartilhar.
Vamos ver aqui. Tenha um pouco de paciência comigo, viu? Claro, com certeza. Vamos tentar refazer o Professor passo? Sérgio, Oi, Ivone. ele vai clicar lá em apresentar agora. Talvez ele esteja procurando compartilhar e vai aparecer lá para ele apresentar agora. Tudo bem. Eu vou começar de novo aqui. Eu clico em apresentar. Apresentar agora, lá embaixo do lado direito, certo? Agora, uma janela, é isso? Uma janela. Aí ele abre uma janela, não é isso? Perfeito. Apareceu o nome do arquivo da sua apresentação? Não. Então ela não está aberta, ela pode estar minimizada. Se ela estiver minimizada, ele não vai aparecer. Tá. Aí você tem que cancelar, abrir o arquivo, deixar ele todo maximizado. Aí volta para o Google Meet, clica de novo lá, apresentar agora. Uma janela. Eu não consigo voltar para o Google Meet sem minimizar o arquivo. Não, mas assim, você pode apenas não clicar no tracinho dele. Você volta direto para o Google Meet usando o mouse. Muito bem. Agora ele apareceu. Ele apareceu naquela tela, eu clico nele, e agora... Compartilhar embaixo. Share, é isso? Isso. Ok, já está aparecendo. Muito bem. Agora é só colocar no começo. Vocês veem? Sim, estamos vendo. Muito bem. Bom, nós vamos falar um pouco de como está... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Bom, como está o setor portuário nacional. O professor Coutrin me pediu que desse uma conjuntura e tendências do setor portuário nacional, e é isso que eu gostaria de dividir aqui essa noite com vocês. Bom, nós temos dois grandes regimes jurídicos de exploração portuária no Brasil, né? Um é um regime que nós poderíamos chamar, bem entre aspas, de público, né? Que se dá dentro do que a gente chama porto organizado, e o outro regime privado, também entre aspas, que são aqueles realizados por instalações portuárias privadas. Essas instalações estão identificadas no artigo 8º da Lei 12.815. Dentro do regime público, os portos organizados, eles são bens da União, eles pertencem à União, e por força do que dispõe a Constituição Federal, no seu artigo 21, a exploração portuária é uma prerrogativa da União. Portanto, faz todo sentido, então, que seja um setor que opere em regime de autorização, ou em regime de concessão, ou que a União opere de forma, de novo, entre aspas, direta, né, por meio de suas companhias docas, são as companhias federais, né, que administram uma série de portos, ou que eles sejam conveniados ou delegados, melhor dizendo, a estados e municípios, por meio de convênios de delegação, onde esses estados ou municípios constituem uma autoridade portuária, normalmente sob forma de autarquia ou de empresa pública, para fazer a gestão desses portos, que operam, como disse antes, em regime público. Cabe ressaltar, entretanto, que já desde 93, com o advento da Lei 8.630, toda a operação portuária ela já foi repassada à iniciativa privada. Portanto, a operação portuária, quer dentro dos portos públicos ou dos portos organizados, quer nas instalações portuárias privadas, elas são realizadas por empresas privadas. Então, não há operação portuária realizada por estados e municípios. O que há, em termos de gestão portuária pela União, estados e municípios, é o que a gente chama de atividades afetas à administração portuária, ou à autoridade portuária, ou à gestão portuária, ou seja, é o síndico deste condomínio, né, desse complexo, desse cluster portuário.
Isso no caso dos portos organizados. Nas instalações portuárias privadas, ele, na verdade, é o próprio dono, né? A instalação portuária privada, ela nasce em regime autorizativo, onde você é autorizado a construir e depois explorar o terminal portuário próprio, ou seja, aquele que você mesmo construiu na sua área própria. Mas vamos voltar um pouquinho ao porto organizado. Como disse aos senhores, os portos organizados, hoje no Brasil, são explorados pela União, diretamente, ou por estados e municípios por meio de convênio de delegação, mas também há a possibilidade dessa exploração ser feita pela iniciativa privada mediante concessão, muito embora hoje nós não tenhamos nenhum porto organizado concedido à iniciativa privada. Tivemos no passado, o último deles, a última concessão se expirou em 2012, em dezembro de 2012, foi o porto de Imbituba, mas nós teremos em breve, ao que tudo indica, novas concessões de portos organizados. Isso está na agenda do governo federal. Não sei se vocês têm acompanhado pela imprensa, mas já está qualificado no programa de parceria de investimentos e também pelo BNDES. Toda a desestatização no Brasil passa necessariamente pelo BNDES por força de disposição legal. E então nós já temos aí eleitos, digamos assim, para um procedimento de desestatização, os portos do Espírito Santo, hoje administrado pela Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, que são os portos de Vitória e Vila Velha e Barra do Riacho. Esse é o processo que está mais adiantado em termos de concessão, deverão ser os primeiros portos a serem concedidos, e diz o governo, e indica claramente que cada concessão, cada porto terá um modelo desenvolvido especificamente, à la carte, né, por conta das suas características próprias, né. Dentro também desse programa de concessão, nós já temos eleitos também para o PPI, já devidamente qualificados no programa de parceria de investimento, os portos de Santos, de São Sebastião e de Itajaí. Esses, portanto, são os 5, considerando mais os 2 do Espírito Santo, seriam os 5 portos que estariam sendo concedidos entre o ano que vem, 2021, e 2022, ou seja, dentro deste governo, dentro desse primeiro mandato do governo Bolsonaro. Parece pouco, mas não é. O Porto de Santos é o principal porto da América Latina, envolve quase que 1/3 de todo o comércio exterior brasileiro, então é um porto muito relevante. Então, se essa agenda for cumprida, teremos efetivamente dado um passo grande, um passo largo aí para essa questão de desestatização dentro do ambiente portuário nacional. Mas, muito bem, e dentro do porto organizado, como é que funciona? Como é que se exploram as áreas dentro do porto organizado, já que a autoridade portuária não pode realizar a operação portuária? São arrendamentos portuários, são terminais portuários que compõem esse cluster dentro do porto organizado, esse conjunto, esse complexo portuário dentro do porto organizado, e cada terminal desse ele é licitado, e a esse licitante vencedor cabe a celebração de um contrato de arrendamento. Hoje, o poder concedente, ou seja, o titular da parte pública deste contrato, é o Ministério da Infraestrutura. No passado já foram as companhias docas, e é possível que o Ministério delegue essa competência às companhias docas, já tem feito isso com Paranaguá e com os portos administrados em Santa Catarina pela SCPAR, aqui em Imbituba e São Francisco do Sul. Essa delegação já foi feita para que essas autoridades portuárias façam as suas licitações e celebrem os contratos de arrendamento. Mas, via de regra, esses contratos continuam centralizados em Brasília. E esses arrendamentos são celebrados a lei permite que sejam até por 35 anos, e, no máximo, prorrogáveis por igual período, quer dizer, são contratos de longo prazo e podem chegar até 70 anos. Né? E eles, dentro desse regime, é feito um estudo de viabilidade técnico, econômico e ambiental,
onde é colocado ali todas as questões, todas as características desses arrendamentos, e é dali que sai também o valor da outorga, né, o valor, aspas, desse aluguel diária, né, descontado a uma taxa de retorno, que a gente chama WACC, e ali então sai um fluxo de caixa, e esse fluxo ele é muito variável, porque depende de como está a área inicialmente, dos investimentos que lá serão realizados, né, bem como das receitas que serão auferidas por esse terminal. Grosso modo, é assim que funciona a modelagem. Mas todos os portos têm arrendamentos, todos os portos são 100% constituídos de áreas arrendadas? Não. Há portos organizados que não possuem nenhum arrendamento, então todo ele é explorado dentro do que a gente chama de cais público, né? Onde operadores portuários pré-qualificados, né? E a expressão que a lei diz é exatamente essa, pré-qualificação, eles exploram essas áreas mediante atividades spot, ou seja, eles contratam com determinada carga, com determinado armador, aquela operação, depois retiram seus equipamentos ou guardam os equipamentos da autoridade portuária e pagam as tarifas correspondentes. Então, eles operam eles fazem a operação portuária da mesma forma que nos arrendamentos, porém, nesse caso, eles não são detentores da área, eles não são titulares da área. Essa área é pública, então qualquer operador portuário que contratar com a carga ou com o armador poderá utilizar essa área pagando as tarifas portuárias. Eu vou passar agora para as instalações portuárias privadas, mas não sem antes dizer para vocês que, se quiserem me interromper para fazer alguma pergunta, fiquem totalmente à vontade. Não vamos fazer disso aqui uma apresentação muito formal, né? Vamos tentar deixar o ambiente o mais informal possível para a gente ter uma troca de informação, um bate-papo bem legal. Tá combinado? Ok. Emário, já teve uma pergunta aqui no chat. Então vamos lá. Então, vamos lá. O Frazão, ele pergunta como que vai ficar essa situação de possíveis privatizações, analisando o caso aqui do Porto do Itaqui, né? Então, assim, a gente sabe que você hoje não está mais no governo federal, né? Hoje você está numa companhia Docas, mas qual é a sua impressão sobre isso, sobre esse movimento de privatização, ou se você tem alguma informação que seja oficial, que pudesse repassar? Bom, o que eu repasso para vocês são percepções, né, de como caminha o governo, né, dado o status quo. Isso pode mudar, evidentemente, no futuro, mas a política pública, normalmente, ela aponta uma tendência, né, que hoje vamos dizer, é comandada pelo Ministério da Infraestrutura, mas tem, evidentemente, a participação do Ministério da Economia, da própria PPI, que está ligado hoje ao Ministério da Economia, não é? O próprio BNDES, que também opina na questão de modelagem. E, claro, efetivamente, a Casa Civil, o governo propriamente dito, né, que é ele que comanda efetivamente as políticas públicas. Quanto ao Porto do Itaqui, ele está naquele regime que eu citei para vocês, é um porto organizado, portanto, é um porto que pertence à União, mas ele é objeto de um convênio de delegação ao governo do Estado do Maranhão. E o governo do Estado do Maranhão criou a empresa, a EMAP, né, que inicialmente era uma... Eu acho que a EMAP já nasceu como empresa pública, então ela já foi criada especificamente com a atribuição de administrar o Porto do Itaqui e mais algumas instalações que existem aí, acho que na Ponta da Espera, alguma coisa, alguns terminais aí. E então a EMAP tem essa atribuição específica. Bom, o que é que vincula o Porto do Itaqui ao governo do Estado do Maranhão? É esse convênio de delegação. Não me parece que esteja na agenda do governo privatizar ou desestatizar portos que estejam conveniados, a não ser que o próprio governo ou o próprio ente titular do contrato se manifeste nesse sentido, que foi o que aconteceu no caso de Itajaí, não é? Que houve uma iniciativa do próprio município de Itajaí, que é o titular daquele convênio, de buscar a privatização, e por isso ele foi qualificado no PPI. Mas, e também o caso de São Sebastião,
que está sob o comando do governo do Estado de São Paulo, né? Há uma companhia Docas de São Sebastião, e também o governo do Estado de São Paulo, quando soube que o Porto de Santos estava qualificado para privatização, para desestatização, também manifestou esse interesse. Então, eu penso que, se não houver uma iniciativa do governo do Estado do Maranhão, nesse sentido, e não falo só do Maranhão, isso vale para Rondônia, isso vale para Paraná, isso vale para, onde é que nós temos mais convênios? Rio Grande do Sul, não é? Todos esses, Santa Catarina, enfim, e não havendo esse interesse, isso ficaria, se é que ocorrerá a privatização, para um segundo momento, e esse segundo momento, seguramente, estamos falando num horizonte de não menos do que 5 anos. Não é? Então, não vejo, neste momento, nenhum movimento, nenhuma tendência de se desestatizar ou minimamente mexer com o regime jurídico do Porto do Itaqui. Não sei se respondi a pergunta na íntegra. Vamos passar, então, às instalações portuárias privadas. As instalações portuárias privadas, eu já adiantei para vocês, elas operam ou seja, o titular, ele mesmo constrói o seu porto numa área própria, não é? E ele é autorizado por meio de contrato de adesão. Bom, então, enquanto nós temos um contrato de concessão ao concessionário do porto organizado, enquanto nós temos um contrato de arrendamento, aquele que tem o terminal portuário dentro do porto organizado, há aqueles que desejam construir uma instalação portuária privada dentro de área própria, há um contrato de adesão. E o contrato de adesão é celebrado com o poder concedente, nesse caso também com o Ministério da Infraestrutura. Já foi no passado com a agência reguladora, com a ANTAC, mas hoje o poder concedente é o Ministério da Infraestrutura. E quem são aí as modalidades que estão lá no artigo 8º da Lei 12.815? Essa turma toda que está embaixo: terminal de uso privado, TUP, a estação de transbordo de cargas, a ITC, os terminais de turismo, o IPTUR, né? O IP4, que são instalações portuárias públicas de pequeno porte, e há também outras instalações que podem se valer da mesma figura. São estaleiros, por exemplo, que podem realizar algum tipo de atividade de prestação de serviços offshore, ou algum tipo de movimentação de cargas esporádicas, também pode se valer do regime autorizativo por meio de contratos de adesão. Mário, eu posso fazer uma pergunta? Dessa vez é minha. Por favor. Por que no Brasil, na sua opinião, por que no Brasil nós temos tão poucas instalações portuárias de turismo? Olha, professor, não temos tão poucas assim. Algumas delas, o que ocorre hoje? Há muitos terminais que operam de forma remota, né? Os navios ficam ao largo e você faz um receptivo, né, por meio de tenders, né? Mas eu vou lhe dizer o que aconteceu, até um episódio interessante. Eu estava na ANTAC ainda, e nós fomos procurados por uma associação de armadores, né, de navios de cruzeiro, né? E eles passaram para a gente: olha, nós estamos um pouco preocupados, porque daqui a 3 meses, era mais ou menos esse o tempo, vai começar a temporada de cruzeiros, e há uma série de terminais que não têm autorização da ANTAC, né? E a gente queria saber o que pode ser feito. Né? Olha, em 3 meses nada, não é? Não vai dar para dar autorização nenhuma. Não, mas não é possível, nós já vendemos os pacotes de viagem, etc. e tal. Então fizemos um mutirão, na época, depois discutimos com o Ministério do Turismo, com o próprio Ministério dos Transportes, à época, fizemos um mutirão e fomos a essas prefeituras. Então tem muitas instalações portuárias que elas operam com, vamos dizer, com uma autorização que se chama registro na ANTAC, é uma espécie de outorga precária, né? Mas nós temos várias, por exemplo, no litoral do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, nós temos em Búzios, nós temos em Ilha Grande, nós temos em Itajaí, nós temos em Balneário Camboriú, nós temos várias instalações em São Paulo também, ali no litoral em Ilhabela, em Ubatuba, e talvez no Nordeste, que o pessoal se valha mais dos próprios portos
por conta de haver até uma ociosidade. Então, hoje se atraca direto em Salvador, tem o seu terminal, né? Fortaleza, que também tem um terminal que está para ser licitado, Natal tem terminal, Maceió atraca, né? Então, há essa possibilidade. Mas eu diria que não, eles não são poucos, eu acho que é da própria estrutura do negócio de turismo, né? Ter locais específicos. Eu não citei Ilhéus, por exemplo, Ilhéus também tem escalas em Ilhéus. Então, nós temos assim, a possibilidade, inclusive, de atracar até Manaus, né? Então, eu diria a você, isso é uma resposta que o setor de infraestrutura dá a uma demanda de mercado, né? Se amanhã nós tivermos um boom e com grandes demandas de terminais de passageiros, eu acho que é perfeitamente possível atender. E lembrando sempre que nós, infelizmente, trabalhamos nesse setor com sazonalidade, né? Então, nós trabalhamos com 6 meses de temporada e 6 meses de ociosidade, enquanto que na Europa isso não acontece, nos Estados Unidos isso não acontece. Então, talvez, se nós nos acostumarmos, né, a termos viagens perenes o ano inteiro, né, isso talvez incremente a demanda por mais terminais, e aí vá ao encontro do que você está colocando, de termos mais disponibilidade desse tipo de infraestrutura. De toda forma, nesses 6 meses ociosos, esses terminais são autorizados a trabalhar com eventos, enfim, com uma série de outras atividades acessórias, né? O próprio EVTE desses arrendamentos prevê essas receitas acessórias, enfim. Então, não raro você tem ali batismo de embarcações, você tem festas de casamento, você tem eventos mesmo de negócios, né? Eventos de moda, de exposição de veículos, enfim. E sempre a área portuária ela recepciona muito bem, né? Ela tem um visual bacana para esse tipo de atividade, sobretudo nesses portos que estão mais próximos das áreas urbanas dos municípios. Posso seguir em frente, professor? Claro, ótimo, vamos lá. Vamos lá. Bom, então, o que nós temos de perspectiva dentro do governo Bolsonaro que a gente já pode entender como realidade, né? A primeira é uma nova relação entre poder público e iniciativa privada. Nós temos uma condição hoje de um esgotamento fiscal muito grande. Significa dizer, em outras palavras, que há muito pouco recursos públicos para serem investidos em infraestrutura. Isso significa dizer que nós temos que estabelecer entre o poder público, entre governos, e aqui eu estou falando do governo federal especificamente enquanto política pública, mas penso que isso vale para outros entes federativos também, né? Uma nova relação com a iniciativa privada, enfrentando todos os problemas que nós tivemos no passado aí, de malfeitos, enfim, de relações não republicanas, tá certo? Mas nós não temos um outro caminho a seguir, né, senão ir por este caminho de parceria público-privadas, né? Agora, talvez com regras de compliance, com maiores cuidados, com maiores controles, mas, enfim, né, esse é um caminho fundamental para o Brasil se desenvolver em termos de infraestrutura. Repito, dado um cenário de esgotamento fiscal, nós não temos, né, recursos públicos suficientes para investir na infraestrutura demandada por nossa economia. Também a gente pode observar nesse governo a tendência de uma abertura comercial. O Brasil, vocês devem ter lido, ouvido na mídia, né, que o Brasil quer entrar para a OCDE. A entrada do Brasil para a OCDE envolve cumprir uma série de etapas, uma série de quesitos, né, dentro de um rol, de uma cartilha, né, e a abertura comercial é uma delas, né. Você tem que romper com uma série de coisas, e uma delas é a facilitação ao comércio. Essa abertura comercial vem a reboque dessa agenda do Brasil entrar para a OCDE e, a partir disso, pertencer a uma elite, digamos assim, né, que tenha boas práticas comerciais. É basicamente isso, e o governo está muito alinhado com isso. A própria aproximação do Brasil com os Estados Unidos tinha na sua agenda, né,
a indicação norte-americana para que o Brasil entrasse para a OCDE. A OCDE está sediada em Paris, está na Europa, mas, é claro, com o aval dos Estados Unidos, o Brasil estaria com a possibilidade mais real e, de fato, deve entrar. Eu acho que o Brasil tem tudo. Eu estive na OCDE, participei de algumas reuniões lá, de uma reunião lá, de um evento com algumas reuniões, e vi ali que eles são efetivamente receptivos. O Brasil tem uma economia pujante e acho que há interesses mútuos, interesses recíprocos para que o Brasil adentre para a OCDE. A questão da desburocratização. Nós estamos buscando eficiência no serviço público, nós estamos buscando eficiência na provisão de infraestrutura, e a burocracia ela sempre labora contra a eficiência, né? A burocracia ela trava, ela retarda um círculo virtuoso de investimento e de produção e de provimento de infraestrutura. Então, a questão da desburocratização, vocês verão, ela é transversal a uma série de ministérios dentro do governo, e ela está presente no planejamento estratégico, nas metas, nos planos de vários ministérios, e tem sido muito efetiva essa medida. Normalmente, nos últimos, eu diria, 3 ou 4 anos, o Brasil efetivamente passou a digitalizar, passou a tirar papel, passou a pensar um pouco em como prestar o serviço ao cidadão de uma forma mais efetiva, e a desburocratização é extremamente necessária para que se leve a efeito esses intentos. A diminuição de subsídios também é uma outra característica, e ela também está na pauta da entrada do Brasil para a OCDE. Quando você fala em boas práticas comerciais, isso envolve diminuir subsídios, diminuir a ajuda que o governo dá a setores. Normalmente, os subsídios ele está ligado à ineficiência, ou seja, você ajuda modelos que não se autossustentam, né? Então, a ideia, e essa é uma pauta pura do Ministério da Economia, né? A ideia é exatamente essa, que o Brasil se dedique àquelas atividades onde ele efetivamente é competitivo, onde ele efetivamente tem vocação, e de novo, isso está na cartilha para a nossa entrada para a OCDE. Mário, posso fazer uma interrupção? Por favor. O Maicon tem uma pergunta para você, não é tão diretamente relacionado ao setor portuário, mas sim ao contexto, né? Político, principalmente, né? O Mário pergunta, na sua opinião, no atual contexto, qual seria o melhor presidente dos Estados Unidos para as relações com o Brasil, Trump ou Biden? Bom, o que a gente vê no primeiro momento é uma proximidade muito grande, né, do nosso presidente, Bolsonaro, com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas isso não significa necessariamente este apoio, né, entre os governos, eles não significa que isso se refletirá necessariamente, né, em melhores negócios para o país, né? É claro que se você tem um alinhamento político, né, você tem aí talvez uma liberdade, uma possibilidade de levar adiante algumas agendas. Mas eu quero dizer que, a contrário do senso, não significa que uma eventual eleição de Biden vá significar um retrocesso das relações de Brasil com os Estados Unidos, absolutamente. Vai ser talvez uma relação diferente, né? Mas vai depender muito do ambiente macroeconômico, de como os países vão crescer, e eu vejo talvez com relação a questões ambientais, né, talvez um recrudescimento maior com relação à troca de governo nos Estados Unidos. Mas o Brasil vai ter que aderir a uma agenda ambiental, invariavelmente, até por conta da Europa, né? Então, eu penso que mesmo com a eleição de Biden, não haverá grandes prejuízos, mas evidentemente que há um alinhamento maior, notadamente na pessoa do nosso presidente com Donald Trump. E por fim, aqui nessa nossa lâmina, nós temos aqui diálogos setoriais para o encaminhamento das soluções. Isso tem funcionado muito bem.
Este governo tem ouvido muito a iniciativa privada, eu sou testemunha disso, eu participei de várias reuniões, e muito se tem debatido mesmo antes de se propor projetos de lei, e isso não vale só para o executivo, não, a gente tem visto isso dentro do próprio poder legislativo, muitos diálogos, muita discussão, o que é muito democrático, o que é muito bom. Isso às vezes retarda um pouco o processo legislativo, mas no fim do dia isso acaba sendo muito positivo, porque se permite chegar a consensos, né? ou pelo menos deixar claro onde é que estão o embate efetivo, e permite você alinhar as áreas de consenso. Então, dialogar sempre é bom, sempre é positivo, e nós temos visto isso também na governança de diversos órgãos, as próprias agências reguladoras, né, antes de editar os seus atos normativos, têm colocado isso em audiência pública e têm discutido bastante essas questões com o setor. É claro, divergir é absolutamente normal, dada a pluralidade que nós temos de interesses nos setores, né? Mas o importante é que haja espaço para o contraditório e para que sejam colocadas todas as posições, todas as vertentes, todas as tendências, enfim, todas as ideologias, previamente à tomada de decisão. E eu penso que o Brasil melhorou muito nesse aspecto nos últimos anos. Bom, em termos de agenda setorial, o que nós temos aí, né? Já falei para vocês da concessão de portos estratégicos, não passa pela cabeça que se pretenda vender portos que são estratégicos. Não, a ideia é colocar ali um concessionário que vai fazer, às vezes, de administração portuária. Esse porto continuará sendo um porto organizado, portanto, ele terá tarifas, ele terá arrendamentos portuários, ele vai atender isonomicamente aos usuários do porto. Então, a ideia, penso eu, na concessão, é de você colocar um longa-manos ali do poder público, ou seja, um concessionário agindo em nome do Estado, em nome da União, não é? Sem mudança de regime, portanto. O pessoal fala, olha, ao conceder um porto, a gente está abrindo mão do modelo landlord. Negativo, né? Você pode prever a concessão com a manutenção do modelo landlord, ou seja, um modelo que preveja, né, que o porto continue com a característica pública, dentro de um PDZ, né, dentro de um regime de exploração do porto, integrado com políticas públicas de outros modais, ferroviário, rodoviário, aquaviário, perfeitamente dentro de uma linha de ação pública. Não é? Ele apenas terá um concessionário privado que atuará em nome do poder público, mas sem mudar a característica do porto. Bom, todas as concessões serão feitas dessa forma? Eu acredito que dos portos estratégicos, sim. Desses portos maiores que eventualmente sejam concedidos, eu penso que isso não será estratificado. Mas se o porto não for estratégico, é possível que se lance mão de um modelo, esse seria da outra ponta, né, no outro extremo, que seria a privatização. Ou seja, eu vendo o ativo, né, eu tiro esse porto da qualidade de porto organizado e eu convolo, eu mudo o seu regime jurídico para um terminal de uso privado, por exemplo. Aí eu estou vendendo o ativo, né? E aí esse porto, aí sim ele perderia essa sua condição de porto organizado, o seu caráter público, e viraria um terminal de uso privado, como tantos outros. É claro que isso não pode ser feito para portos estratégicos, isso seria feito para portos que estejam dentro de um outro ambiente, que atendam mercados menores, mercados que tenham também aí outras opções de movimentação, ou seja, portos concorrentes que tenham a mesma interlândia, né? Isso é possível, né? E entre esses dois extremos, né, de fazer a concessão, né, mantendo um regime landlord, e fazer uma privatização, passando esse porto para um regime privado, há também um meio termo onde você pode fazer, dentro do regime de concessão, algo um pouco mais flexível, permitindo eventualmente que esse concessionário, por exemplo, faça operações
ou permitindo que esse concessionário trabalhe no regime híbrido, né, operando determinadas cargas, mas por força de manutenção de regras de alguns contratos de arrendamento, que ele não opere outras. Aí, realmente, você pode trabalhar uma certa flexibilização. Mário, Bom, posso fazer uma pergunta? Por favor, professor. Na semana passada, no nosso terceiro simpósio de gestão portuária, o Fernando Fialho, ex-diretor da ANTAC, ele fez uma palestra justamente sobre esse tema, privatização. E a palestra dele deu para ver que ele está muito empolgado com esse novo movimento de organização dos ativos portuários. A consultoria dele está trabalhando no consórcio de consultorias, né, que estão criando um modelo de privatização, no caso da Codesa, lá do Espírito Santo. Mas eu muito me preocupo e eu quero te fazer a seguinte pergunta: como se dará a competitividade entre tantos portos no Brasil com tantos diferentes sistemas? Porque nós teremos portos administrados por companhias docas, portos delegados a estados, portos delegados a municípios, TUPs e portos públicos privatizados. Então, como que você acha que se dará a competição com sistemas tão diferentes, a competitividade? Muito bem. Bom, desde 93, como eu disse antes, as operações portuárias em sentido estrito, né, elas estão sendo realizadas por privados, né? Significa dizer que a administração portuária ela não realiza a operação portuária, né? E quando a gente fala hoje em concessão, nós estamos, vamos dizer, concedendo a gestão do porto, né? A administração do porto, o síndico desse cluster portuário, né? Quanto mais eficiente for esse concessionário, mais competitivo será o porto em questão, né? E eu entendo que a sua pergunta é exatamente nesse sentido, né? Olha, eu já tenho um regime hoje de terminais privados bastante eficiente, né? Competindo já com uma certa assimetria de condições com os portos organizados. Mas eu vou ter também agora portos organizados concedidos, né? Então, que também vão ser mais competitivos, chegarão próximo, né, de um regime de competitividade com os terminais privados, né? Como ficará os portos que não foram concedidos ainda com autoridades portuárias, com aquele problema todo da Lei 8666, com dificuldades orçamentárias? Quer dizer, isso não pode levar a uma inviabilidade desses portos que ficarão remanescentes nessa condição? Eu acredito que não, Sérgio. Eu acredito que hoje o negócio portuário ele é viável em quaisquer dos regimes jurídicos. Eu entendo, sim, que haja assimetria concorrencial, eu entendo que determinados regimes jurídicos permitem maior flexibilidade, permite que investimentos sejam realizados com menor prazo, tá certo? O que não inviabiliza necessariamente o modelo atual de companhias docas. Sobretudo se essas companhias docas forem dotadas de bons gestores, e esse governo tem feito isso, tem buscado fazer isso. O problema disso é que isso não é perene, né? Você, quando muda o governo, normalmente se entra um outro partido, muda toda a diretoria dessas companhias docas, e não necessariamente esses gestores vêm com a mesma competência, e daí que isso é um movimento de marés, né? Você tem momentos de boa gestão e momentos de má gestão, e me parece que quando você faz a concessão é exatamente já entendendo que você quer dar perenidade a essas administrações, como funciona no resto do mundo, né? Mesmo em regime público, né, você não tem trocas de gestores ao sabor das eleições mundo afora. Eu estive em alguns portos da Europa, em alguns da Ásia também, e lá o gestor está lá há 20, 30 anos, ele não está preocupado em quem vai ganhar as eleições vis-à-vis com o emprego dele, percebe? Ele está dizendo o seguinte: eu estou atingindo as minhas metas, nós estamos dando lucro, o porto vai muito bem, obrigado, não tenho por que preocupar em perder o meu emprego, né? Simples assim, né? Ou seja, estou fazendo uma boa gestão,
meu emprego está garantido, mais ou menos como funciona na iniciativa privada aqui no Brasil, né? E, infelizmente, quando a gente tem um emprego público, as regras não têm sido essas. E, bom, e aí você vai me perguntar, bom, mas não teria um meio do caminho aí, em vez de fazer a concessão nesses casos, né, mudar esse regime e manter essas pessoas? Eu acho muito complicado, porque isso envolveria mudar usos e costumes e também todo um arcabouço legal que vem já desde a Constituição. Então, realmente, são cargos de livre provimento e estão sujeitos realmente a esses movimentos políticos, não é? Mas eu penso, então, resumindo a resposta à sua pergunta, que não, acho que sobrevive todo mundo, e se houver algum tipo de esgotamento, isso apenas irá acelerar a mudança de regime. Ok. Bom, equilíbrio de contas também é algo que está na agenda. Os senhores acompanharam aí a privatização de outros setores. O Brasil privatizou no passado telecomunicações, privatizou o setor de energia elétrica, em parte, né? Privatizou a área de siderurgia e alguns bancos, inclusive. E é muito comum, antes de fazer a privatização, você buscar um certo saneamento das contas dessas empresas, né? Isso basicamente por dois motivos. O primeiro é para dar mais atratividade àqueles que pretendem se qualificar para licitar essas áreas, né? Para participar dessa concorrência, né? E o segundo para mostrar que operacionalmente essas atividades são lucrativas, ou seja, isso visa sempre ou a melhoria do ativo, né, ou a melhoria do bid, né, das condições de leilão, né? E no setor portuário não é diferente. As docas, as companhias docas, estão aí pautadas, né, demandadas para que sejam autossuficientes, para que deem lucro, ou ao menos que tenham lucro operacional, dado que algumas delas têm aí passivos históricos, né, de longa data, e talvez não consiga reportar lucro líquido, mas, sem dúvida nenhuma, a atividade de gestão portuária ela é lucrativa, e acho que essa é a mensagem, né, que se quer passar para aqueles que estejam interessados eventualmente investir no setor, né? Políticas públicas de incentivo, e aqui nós temos duas coisas aqui colocadas, né? Incentivar o comércio exterior e a utilização do modal aquaviário. O comércio exterior, essa política de incentivo, ela vem daquela agenda que eu falei para os senhores da OCDE, de uma abertura econômica tão necessária para o nosso país. Nós ainda somos um país muito fechado, somos grandes exportadores de commodities, importamos algumas commodities também, mas em termos de produtos acabados, a gente ainda tem muito pouca troca com o mundo, né? Então, se a gente entra no supermercado, você vai ver ali uma predominância de produtos nacionais, você não tem tanta opção de produtos importados como é em outros países, né? Então, essa abertura, ela se faz necessária, e lembrando que o Brasil era um país extremamente fechado, só a partir do governo Collor que nós abrimos a nossa economia efetivamente. Então, nós temos um período de abertura muito curto ainda em termos de tempo, em termos de histórico no país, né? E a utilização do modal aquaviário, esse sim, nós temos uma matriz de transportes extremamente desequilibrada, nós partimos para o modelo rodoviário, né, rodoviarista ao extremo, né, e andamos para trás no setor ferroviário, e nós temos uma costa aí de 8.500 quilômetros, 20 mil quilômetros de rios navegáveis, totalmente subutilizados. Então, temos sim que privilegiar a navegação de cabotagem, temos que privilegiar a navegação interior e equilibrar essa matriz de transportes. Vocês devem ter acompanhado aí a agenda do governo no setor ferroviário. Vamos ter investimentos bilionários em ferrovias no Brasil, né? A Norte e Sul, que vocês conhecem bem aí, mas haverá também Transnordestina, a FIOL, enfim, o Brasil vai ser cortado
por ferrovias, interligado por ferrovias, já no médio prazo, né, já há licitações feitas, contratos já prorrogados, enfim, vamos ter aí um crescimento muito forte no setor ferroviário, já nos próximos 5, 10 anos. Né? E também devem ter lido sobre o projeto de lei, a BR do Mar, que é um projeto que incentiva a cabotagem, que está atualmente sendo discutido no Congresso. Também a ideia é incentivarmos aí a movimentação de cargas no litoral brasileiro. E depois da BR do Mar virá a BR dos Rios, que também é uma política pública, também um projeto de lei que deverá cuidar do incremento nas nossas navegações, nos nossos rios navegáveis. Hoje nós temos rios navegáveis, nós não temos hidrovias, nós precisamos trabalhar isso, e isso está na agenda do governo, e nós estamos bastante otimistas com relação a isso. Esperamos que essa agenda seja acelerada, que ela evolua rapidamente. Ainda na agenda do governo, manutenção de linhas de crédito, nós temos hoje BNDES financiando, nós temos hoje Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil financiando, mas não é só de financiamento, esse tipo de financiamento que vão ancorar as nossas concessões e as nossas privatizações. É preciso que venha investimento externo. Hoje o mundo está com taxas de juros negativas, né? Então o Brasil é efetivamente um país de oportunidades. Então, se nós conseguimos aqui aparar algumas arestas, né? Essa questão de meio ambiente, né? Nós conseguimos mostrar para o mundo, né, que nós estamos num caminho de segurança jurídica, de estabilidade regulatória, de um ambiente de negócios mais interessante. O Brasil, por si só, é um país de oportunidades, de taxas de retorno generosas e muito atrativo. Nós temos um mercado interno pujante, temos uma economia fantástica, um país que tem 2 safras por ano, não é? De milho, minério, nós temos aí tudo, petróleo, somos grandes produtores de celulose, de suco de laranja, de proteína animal, enfim, nós temos uma vocação muito forte para o comércio exterior, temos um mercado interno que deseja crescer, é um mercado interno forte, então há muita oportunidade ainda no Brasil, e quando nós estamos nessa taxa de câmbio aí, acima de 5,30, né, isso fica muito atrativo para o investimento estrangeiro. Se o investimento estrangeiro não está vindo, é porque nós não estamos oferecendo atratividade do ponto de vista político, basicamente, né, de condições de segurança jurídica, e não por falta de oportunidade de negócios, tampouco por sermos um país caro hoje para se investir, pelo menos como eu vejo a situação atual. E aí o ambiente de negócio no Brasil sempre muito mal classificado, né, nesses fóruns do Banco Mundial, né, porque pela burocracia, pela dificuldade, pela questão tributária, uma esquizofrenia tributária, as dificuldades que você tem para abrir um negócio, para fechar um negócio, para obtenção de licença, enfim, nós ainda temos muito que melhorar para facilitação de comércio, para facilitação de negócios no país, e essa agenda está muito presente. Nós temos pelo menos 2 áreas do Ministério da Economia debruçadas sobre isso, e eu penso que em breve nós vamos ter novidades aí em termos de facilitação de comércio. Mário, teve 2 perguntas aqui, eu selecionei para te fazer. Uma, você comentou brevemente, mas o Wagner, o Maicon, deixa eu ver aqui, o Rodrigo Frias pediu para você falar um pouco mais sua opinião sobre o projeto BR do Mar, e o Wagner, ele perguntou qual a perspectiva do desenvolvimento do setor portuário, da gestão portuária com a internet 5G. Eu sei que fugiu um pouco aí do tema, mas está dentro das políticas mais discutidas hoje, das novidades tecnológicas, né? Perfeito. Bom, a BR do Mar, eu participei de algumas discussões no início, né? Eu acho que ela está no tamanho certo, na medida certa, ela está muito bem formatada, e talvez uma outra questão com relação a você trazer alguns navios arvorando bandeira estrangeira, né,
com waiver operando temporariamente na costa brasileira. Talvez aí você pudesse fazer um ou outro ajuste, mas eu acho que ela está muito bem delineada. E tal como está, tende a permitir um afluxo maior de embarcações para o litoral brasileiro. Ou seja, do jeito que está previsto ali, penso que ela terá sucesso se for aprovada no Congresso Nacional, tal como está. Eu penso que quem está contra ou não entendeu bem a proposta, né, ou está defendendo talvez algo diferente que não é favorável ao aumento da frota brasileira. Então, eu acho que as críticas são infundadas, o projeto de lei é bom, não significa que seja perfeito, pode merecer um ajuste aqui e ali, mas ele está muito bem construído, foi muito bem pensado, muito discutido, e acho que está de bom tamanho. Quanto ao 5G, eu não sei em que medida, bom, sem dúvida nenhuma o 5G vai permitir uma revolução na qualidade de transmissão de dados, etc. O que vai melhorar muito o setor, eu vou falar logo em seguida, acho que nessa lâmina, né, em termos de TI, né, é a questão de blockchain, né, de você utilizar plataformas comuns, de alimentação entre entes públicos e privados. O setor portuário, nós já temos o porto sem papel, mas a gente pode evoluir, e não sei se já ouviram falar do Port Community System, não é? Que já está sendo implantado em alguns portos. É um projeto, uma parceria com bancos da Grã-Bretanha e com alguns institutos, e acho que Paranaguá está fazendo essa parceria com Valência. Mas o Port Community System trabalha muito nisso, de você ter plataformas únicas para você compartilhar dados, né, em prol de eficiência, né? Então, o impacto do 5G, eu confesso que desconheço ainda, é pura ignorância mesmo. O que eu sei é que ele vai ser uma revolução em termos de transmissão de dados. Eu já ouvi alguma matéria que, para você fazer uma cirurgia à distância, isso vai funcionar muito bem, né? Talvez para a indústria também, que busca produzir aí esses modelos com impressão, isso tende também a se qualificar muito bem, mas eu não sei, vai depender muito do que for desenvolvido a partir de então. Mas nós temos aí o Porto 4.0, né, quer dizer, que já é uma nova geração, já se valendo de uma automação plena, inclusive, né, da internet das coisas, enfim. Isso já está sendo muito discutido. Agora, evidentemente que você tem questões que são muito locais, né? Faz sentido você ter um terminal só com robôs, né? Quando você quando você opera full o ano inteiro, né? Então, talvez em Singapura isso faça muito sentido, e talvez em Roterdã faça muito sentido, né? Porque você passa também a não ter mão de obra, né, que queira fazer determinadas atividades, né? Nós hoje no Brasil temos uma outra questão, estamos precisando gerar empregos, né? É claro que os empregos que nós vamos gerar são empregos tecnológicos, né? Não são mais empregos braçais, né? Daí a importância da academia, da qualificação de vocês estarem fazendo essa pós-graduação, né? Porque é esse mercado que vai crescer, né? É o mercado da inteligência, é o mercado do planejamento, né? É o mercado da avaliação estatística, né? Então, eu penso que esses níveis de automação, eles são desejáveis, eles são importantes, mas eles talvez não sejam essenciais neste momento que vive o Brasil, muito embora faça todo sentido quando você tem um terminal de transbordo. Nós não temos nenhum terminal de transbordo aqui, né? Nós normalmente armazenamos carga, desembaraçamos carga, tudo isso ainda dentro de áreas primárias, né? Enquanto que você pega grandes terminais de transbordo, as entradas da Ásia, entradas mesmo na China, em Singapura, Roterdã, Antuérpia. Então, são portos que trabalham muito com transbordo e aí facilita muito, sem dúvida nenhuma, a plena automação. Bom, em termos de política pública, o que nós temos? De novo, a redução de burocracia, eu já falei aqui, né?
Todos os órgãos no Ministério da Infraestrutura estão muito envolvidos aí com a desburocratização, não é diferente com aqueles ligados à atividade portuária. A questão de acesso, aqui nós já temos um pouco de tecnologia no VTMS, nos agendamentos. No VTMS, não sei se todos conhecem, é um controle de tráfego de embarcações, mas não é só isso. Ali você pode fazer controle meteorológico, você pode fazer controle de conformidade, você pode controlar a fluxo de cargas perigosas, você pode trabalhar em navegações noturnas, você pode trabalhar em programação de marés, ou seja, navegação em sentido duplo. É um sistema fantástico, nós estamos instalando isso aqui no Rio de Janeiro, na Docas do Rio, e vale a pena, viu, professor, se puder trazer um especialista para falar de VTMS, para vocês verem a abrangência que tem isso, e vai muito além do mero controle de tráfego, mas você pode, inclusive, fazer um controle de faturamento, né, a partir da entrada do navio no canal de acesso ao porto. Então, você começa a ter ali troca de informações, de estatísticas, né, planejamentos com rebocadores, com praticagem. É fantástico isso. A gente não tem ideia de como isso é abrangente. Isso envolve eficiência, envolve segurança, safety e security, né? Então, é muito interessante. E estamos falando de tecnologia na veia, isso trabalha com radar, né? Isso trabalha com câmeras noturnas, com câmeras térmicas, e realmente busca sinergia entre a autoridade portuária, Receita Federal, Polícia Federal, Marinha do Brasil. É muito interessante, valeria a pena vocês depois se inteirarem, né, do que é um sistema VTMS hoje e dos benefícios que ele traz para uma autoridade portuária, que tendo essas ferramentas em mãos, pode efetivamente exercer o seu munus de autoridade portuária, pode merecer o título de autoridade portuária efetivamente, né? Aqui, tecnologia da informação que a gente estava falando, né? Temos aí porto sem papel, carga inteligente, RFID, e, de novo, né, o projeto do Port Community System, isso tudo tende a dar muita eficiência. Quando a gente tem essas brigas aí por conta do THC2, o Serviço de Segregação e Entrega, nada mais é de que hoje os portos são eficientes de tal monta que hoje se briga por estadia da carga na armazenagem. Ou seja, o porto hoje ele é tão eficiente que ele tem um serviço extra para cobrar o outro mercado, que é o mercado de armazenagem. Hoje, você tem espaços ociosos por conta da eficiência, quer dizer, o transit time, né, o tempo de permanência dessas cargas no terminal, ele é tão curto que permite você já trabalhar com soluções logísticas, né, permite ao terminal já pensar em trabalhar controles de estoque dos seus clientes, enfim, desembaraços programados, uma série de outras coisas. Isso só é possível quando você agrega tecnologia, quando você... E essa tecnologia, ela não é só do terminal privado, do operador portuário, ela é da Receita Federal também, ela é da Agência de Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura, é do Porto Sem Papel. Tudo isso elabora a favor da eficiência, e aí você tem aí áreas primárias que podem se dedicar a outras vocações, ou seja, a criar valor na logística. Esse processo já começou há alguns anos, mas ele vem se intensificando muito claramente nos últimos anos e ganhando corpo. Eu acho que nós vamos nos apropriar muito da tecnologia em prol da eficiência das operações portuárias em sentido estrito, ali na beira do cais. Planejamento. Nós não temos a cultura de planejamento, né? É fundamental, e aí é um desafio sempre, né, que a gente esteja pensando no longo prazo. Eu estive em Roterdã há cerca de 7, 8 anos atrás, e só se falava em 2035. Só se falava em 2035. Mas por que vocês falam tanto em 2035? Aí a pessoa me explicou, falou, não, é porque daqui a 2035 nós já está tudo planejado já. Nós estamos pensando na nossa ampliação a partir de 2035. Então isso é uma coisa fantástica, né? E nós aqui
não raro a gente é surpreendido com tantas coisas de última hora, com urgência. Você fala, poxa, mas será que não era possível ter planejado isso, né? É claro que você fala, poxa, mas a economia europeia é uma economia tão instável, né? É difícil a gente planejar algo no Brasil. O Brasil tem coisas novas acontecendo a cada dia, e daí essa condição do Brasil ser um país de oportunidades. É verdade, mas a gente sabe que a gente vai ter. Algumas coisas são perfeitamente planejáveis. A gente sabe que a gente vai escoar minério, que a gente vai escoar petróleo, que a gente vai escoar celulose, uma série de outras coisas, anos a fio. Vão surgir cargas novas? Ah, sim, vamos ter super safras de algodão, né? É possível que, em termos de proteína animal, haja uma mudança com valor agregado de cargas, etc. E tal. Mas é perfeitamente possível planejar boa parte do que já se sabe, né? E a gente, às vezes, não planeja minimamente uma evolução do PDZ, a gente não planeja minimamente uma área de expansão do porto. Pois não? Então, só para contribuir aqui também para os nossos alunos, no Brasil, nós tínhamos um órgão especializado em planejamento, que é o antigo GEIPOT, né? Ele chegou a ser extinto, e tivemos aí uma lacuna muito grande de instituições voltadas exclusivamente para a área de planejamento de transporte, que normalmente é um setor bastante intensivo em capital. Projetos de infraestrutura são de médio e longo prazo, e para projetos desse tipo, sem um planejamento, fica sempre muito mais complicado. Como que você pode explicar para os nossos alunos as nossas deficiências de planejamento, mesmo nos anos recentes, nós sendo publicados diversos planos de transporte, né? Nós tivemos muitos planos de transporte, mas temos deficiências no planejamento. Você pode explicar para os nossos alunos essa diferença? Olha, planos não faltam, né? E tendo tantos planos, por que a gente não consegue planejar, né? Primeiro, nós temos a questão federativa, né? Nós temos investimentos que estão a cargo da União, mas nós temos investimentos a cargo de estados e municípios. Significa dizer, vamos pegar no ambiente rodoviário, por exemplo, nós temos as BRs, né, que são rodovias federais, né? E temos uma série de rodovias estaduais. Aí no Maranhão deve ser MA, alguma coisa, né? Em São Paulo é SP, né? E em Minas é MG, né? Enfim, e isso tudo tem que conversar, né? E esses planejamentos, em geral, eles não são planejamentos que têm uma visão holística. Normalmente, o planejamento federal pensa naquilo que é competência federal, o estadual pensa no que é competência federal, e, às vezes, quando um conversa com o outro, às vezes conversa muito mal, né? Principalmente em termos de cronograma, em termos de política pública, né? Então, não há algo integrado em termos de planejamento, muitas vezes, por força de você ter entes federativos distintos envolvendo, né? Nós temos hoje uma ferrovia, o governo do Pará estava pensando em construir uma ferrovia que era dentro do estado do Pará, né? Não sei, faz algum sentido, quer dizer, nós estamos integrando tantas ferrovias, né? Ela vai trabalhar em paralelo com uma rodovia, não vai tirar a atratividade da rodovia, a gente não sabe, mas de repente surge uma notícia dessas, né? E pega todo mundo desprevenido, né? A mesma questão envolvendo, você tem estradas vicinais que são municipais, né? Como é que essas vicinais conversam com as artérias que são as rodovias estaduais, né? Então, quando você vê as estatísticas das vias pavimentadas que nós temos no Brasil, são muito poucas, né? A gente tem muita estrada de terra ainda no Brasil, né? Então, a gente que vive nas metrópoles, né? A realidade é uma. Se a gente vai para o interior dos estados, acho que vocês têm essa questão no interior do Maranhão, né? Mas qualquer outro estado do Brasil, mesmo os mais ricos, você vai para o interior, ainda tem muita estrada de terra, com pedregulho jogado ali para quando chover não atolar, né? E grande parte do nosso agronegócio padece exatamente dessa infraestrutura, né? O pessoal fala, a gente é competitivo da porteira para dentro, né? Então, não adianta, às vezes, você ter grandes artérias ou grandes corredores logísticos, né, bem azeitados, se você tem ali a última milha, ali, né, ainda com uma estrada precária, vicinal. Isso acaba inibindo, ao fim e ao cabo, o próprio aumento de safra, o próprio aumento de produção de negócios essenciais.
O GEIPORT realmente era um órgão de excelência em termos de planejamento. Hoje, as atribuições do GEIPORT estariam hoje com a EPL, né? Que é uma empresa nova. A EPL tem poucos anos aí e está criando essa expertise. Tem gente do GEIPORT lá na EPL hoje, né? Então, é aquele negócio que a gente fala, né? Por que extinguir uma empresa de planejamento, né? Porque era o governo de plantão que estava lá e resolveu extinguir, né? O Brasil, que tanto precisa de planejamento, extinguiu ali, assim como foi extinta a Portobras, também no governo Collor, né? E foi na canetada. Então, há prejuízo, sem dúvida, com as trocas de governo, porque a gente continua ainda muito um país com políticas de governo e com poucas políticas de Estado, né? Essa talvez seja a grande diferença nossa em relação ao mundo, né? Nós ainda temos aí soluços a cada 4 anos, né? E enquanto que o mundo não tem isso, né? O mundo tem políticas de Estado que permeiam vários e vários governos sem ter grandes tropeços aí ou mudanças, né? Acho que essa é a grande questão. Bom, zonas de apoio logístico, portos estratégicos demandam zonas de apoio logístico, são zonas paraportuárias, é ali que você faz, talvez, últimos ajustes na indústria ou onde você recepciona cargas de importação para internalizar, é ali que você faz gestão de contêineres vazios, é ali que você faz todo tipo de atividade paraportuária e faz todo sentido que isso não fique dentro do porto organizado, dentro de área primária, né? Então você cria ali bolsões, né, em áreas próximas ao porto, visando exatamente sinergia com atividades portuárias. Eu tive na Alemanha, na região de Düsseldorf, e ali tinha uma série de empresas, né, que tinham ali atividades. O Mississippi é um exemplo, né? Muitas empresas. O Mississippi é um corredor hidroviário dos Estados Unidos e muitas empresas ali instaladas às margens do Mississippi, se valendo daquele corredor logístico. Então é fundamental que o Brasil pense, pelo menos para os portos estratégicos, na criação de zonas de apoio logístico. Eu já vi algo em Pecém, né, no Ceará, pensando nisso, e acho que já está, inclusive, em implantação. Não sei se com o nome ZAU, às vezes dá uma outra nomenclatura, mas, enfim, e acho que Suape é um porto que demanda por isso também. Penso que Rio Grande deve pensar nisso, Santos, sem dúvida nenhuma, né? E talvez o Itaqui, em breve, comece a pensar também em algo parecido com isso. Isso é fundamental para dar eficiência para a atividade. E parceria público-privada, evidentemente, pelos mesmos motivos que eu expus no começo, né, é fundamental que haja, para aqueles negócios que não se pagam, né, ou seja, quando você roda um fluxo de caixa e vê que aquela atividade ela não gera lucro suficiente para uma concessão, e você lança em mão de parceria público-privada, buscando exatamente eficiência para, num segundo momento, viabilizar a concessão. Eu penso que talvez as hidrovias hoje no Brasil sejam um exemplo disso. Se você não quiser pedagiar imediatamente as cargas que você queira migrar para a hidrovia, até para estimular, usar de parceria público-privada e pagar administrativamente esses concessionários. Por fim, em termos de tendência, para onde que a gente deve ir, né? Uma gestão portuária mais profissional, parecida com esses modelos que a gente viu na Europa, um fortalecimento de docas, ou seja, descentralização, aquele slogan lá, menos Brasília, é mais Brasil, né? Então, voltar às docas, às competências que ela perdeu na mudança do marco regulatório em 2012, 2013, um conselho de autoridade portuária mais nos moldes antigos do que hoje ele tem uma distribuição muito pública, né? Perdeu um pouco aquela vertente democrática mesmo, né, de ter um perfil de representantes mais equânime entre representantes da carga, importadores e exportadores, representantes dos terminais portuários, dos operadores portuários, representantes dos trabalhadores portuários, né, e os representantes dos governos. Acho que isso tende a voltar ao que era, seria muito bom se pensasse nisso, né. A questão do canal de acesso é
é o coração do porto, é fundamental que a gente comece a trabalhar com modelos de gestão de canal de acesso, de dragagem. É claro que se com o VTMS você começa a melhorar isso, e a própria autoridade portuária pode ter ganhos significativos com isso, mas temos um problema de dragagem. No Brasil, a gente draga mal e draga caro. Dragar com um contrato administrativo tem sido um modelo muito ruim, há muita impugnação, há muita judicialização, a gente não tem recursos a tempo e modo adequados, acaba dragando com contratos emergenciais, depois de assoreado, então fica sempre algo que não labora em prol da eficiência e sempre muito caro, porque nos valemos de contratos emergenciais, pagando mobilização, desmobilização. Acho que aí alguma coisa tem que ser feita no curto prazo. Pensamento na busca de licenciamentos conjuntos, né? Buscar licenciar PDZs como um todo, alvarás e autorizações, ou seja, pensar o cluster portuário e não o terminal portuário. Isso, de novo, envolve planejamento. Acho que a gente deve buscar isso, penso que o governo deve se debruçar nisso em breve. Acho que ainda não começou esse processo, mas acho que o PPI pode muito colaborar com isso. E modelos de exploração, uma revisão na concepção do modelo de exploração de portos públicos, muito em linha com o que o professor falou, daquela assimetria entre terminais privados e o modelo de exploração de portos organizados. Isso já foi detectado recentemente pelo Tribunal de Contas da União, soltou um acordo semanas atrás sobre isso. Acho que a gente está com uma agenda bastante positiva para tentar melhorar isso. E eu vou ficando por aqui para ver se a gente ainda bate mais um papo aqui, para conversarmos um pouco mais, ou liberarmos vocês aí para o professor passar aí as diretrizes do curso. Mas, de novo, professor Sérgio, agradecer muito estar aqui com vocês. É muito bom ver o pessoal animado aí a fazer uma pós-graduação, ter sangue novo no setor. A gente vai nos seminários assim do setor portuário, tudo cabelo branco, assim, o pessoal, a faixa etária média muito alta, e é bom ver que tem gente nova interessada, gente nova querendo se especializar, e o setor precisa dessa oxigenação, principalmente com essa visão, né, de tecnologia, com essa visão de um Brasil diferente, de um Brasil novo. Parabéns, viu, professor? E muito obrigado pelo convite. Mário, nós que agradecemos, nós estamos nos sentindo honrados aqui com a sua presença, com a sua participação. Eu acho que dá rapidamente aqui 2, 3 perguntas, né? Primeiro, você, aproveitando uma fala sua, você fez uma análise crítica do modelo de dragagem atual. Qual seria o melhor, então, modelo de contratação da dragagem? Bom, Sérgio, a gente tem que entender que há alguns portos que precisam dragar o ano inteiro, né? E há alguns portos que não precisam de dragagem, tem canais autovarridos. Itaqui, por exemplo, é um porto que não tem grandes problemas com dragagem, né? Eu não posso dizer o mesmo de Rio Grande, né? Que precisa fazer fainas de dragagem caríssimas, né? De tempos em tempos. E aí vale perguntar, será que não seria melhor planejar e fazer dragagens perenes e não deixar assorear, né? Então, o modelo que eu penso é de ou você fazer uma concessão do canal, né, ou seja, permitir que um privado receba parte da tabela da tarifa da tabela 1, né, e mantenha a profundidade em níveis nominais o ano inteiro, tá certo? E a autoridade portuária esqueça daquele problema, tá certo? Abrindo mão, evidentemente, de uma parcela da tabela 1, ou então que os próprios arrendatários se consorciem de alguma forma, né, e assumam essa rubrica, né, ou mediante reequilíbrio contratual, ou mediante um convênio com a própria autoridade portuária, enfim. Não é? O que a gente precisa sair é do contrato administrativo. O contrato administrativo para a dragagem, ele funciona muito mal, é muito difícil, você não tem orçamento, você não tem garantia do orçamento, às vezes você tem o orçamento aprovado, mas o governo não te libera o financeiro, às vezes você não tem caixa,
às vezes você não tem às vezes você tem toda a questão orçamentária equacionada, aí você descobre que o licenciamento ambiental está vencido, às vezes está tudo em ordem com o licenciamento ambiental, com a questão orçamentária, e a licitação não sai porque tem uma impugnação. Então, é o inferno brasileiro, né? Então, eu acho que isso é importante, que a gente repense isso, né? Se a gente pudesse ter um modelo de contratação que fuja do contrato administrativo, mas eu não vislumbro forma legal de se livrar disso, então eu penso que a melhor forma seria realmente colocar um privado aí para resolver essa situação. Entendi. Na concessão, isso resolve automaticamente, né? Entendi. O Diego Félix fez um comentário ali atrás, só que eu não falei no momento, mas ele pede para você fazer algum comentário sobre você falou brevemente sobre isso, a questão, como que você analisa hoje a temática das barreiras tarifárias para exportação e importação no caso brasileiro, né? Você já comentou algo sobre como o Brasil é fechado, mas o que você poderia adicionar de informação aqui para os nossos alunos nesse sentido? Olha, o que eu quero dizer é que o mundo é muito hipócrita, sabe? Você tem um discurso muito bonito, né, lá fora, de liberdade econômica, etc. e tal, mas você tem barreiras tarifárias impostas a produtos brasileiros inexplicáveis, tá certo? Seja com relação ao aço, seja com relação ao açúcar, né? Então é impressionante como eles fazem o que quer. O que a gente precisaria era mudar um pouco, né, a vertente do comércio mundial, colocar talvez órgãos que não tivessem participação de grandes países, órgãos mais neutros, efetivamente, né, porque esses processos são muito lentos, tá certo? Então você tem aí retaliações, e às vezes retaliações, você pensa que a França critica a Amazônia, você acha que é só por conta de questões ambientais? Não, ela está protegendo a indústria, o agronegócio dela também, tá certo? Então, às vezes, você vem com um discurso, né, que a questão tem um lastro ambiental, mas, historicamente, você está querendo proteger o mercado do agronegócio, né? Não estou dizendo que nós não tenhamos os nossos problemas ambientais, não estou dizendo que nós não tenhamos que resolver as nossas lições de casa. Temos, tá certo? Mas, às vezes, questões como essas são usadas, né, para embargar produtos, né? Às vezes a China diz lá, olha, recebi a carne de vocês aqui com coronavírus, mas será que é isso mesmo? Não é possível um negócio desse, né? Então, muitas dessas questões, né, têm que ser analisadas com muito cuidado, né? Então, você tem barreiras efetivas sendo colocadas por alíquotas de impostos, mas você tem, às vezes, fatos que são criados, né, para inviabilizar negócios ou para conseguir descontos, né? E essas práticas a gente, evidentemente, tem que ter uma diplomacia bastante atuante, né, para coibir, né, para defender os nossos interesses. O Brasil também é vítima, e a gente pratica muito pouco isso. A gente não taxa, quando taxa é uma coisa perene, né? Nós não taxamos assim de última hora para proteger mercados. Eu não lembro de nenhuma prática do Brasil recentemente com relação a isso. A gente é criticado, às vezes, por ter alguns subsídios, né? Mas por taxações extemporâneas, eu não lembro de nenhum caso. Então, às vezes, tem muita hipocrisia nesse discurso internacional do politicamente correto, mas na prática, às vezes, a coisa é diferente. Ok. Mário, foi excelente a sua participação. Eu acho que nós abrimos com chave de ouro. Mário, eu já comentei para os alunos algumas vezes, essa já é a 6ª turma da nossa pós-graduação. Eu estou muito confiante com essa turma, Mário. Na universidade, a gente obedece às regras, né, do ordenamento interno. A nossa turma é para 50 pessoas, e nós tivemos 95 candidatos inscritos, né, tivemos que fazer uma seleção. Então, nós estamos com alunos altamente motivados e estamos começando com chave de ouro com a sua participação no nosso primeiro dia. Muito obrigado, realmente. Eu vou liberar aqui, eu sei que você ainda está no seu local de trabalho, já era um horário que você já poderia estar com a sua família, e agradeço realmente, e espero encontrá-lo em outras oportunidades, mesmo remotamente ou presencialmente, tá certo? Obrigado a você, professor, e sucesso para todo o pessoal aí, cumprimentar todos os alunos, desejo sucesso na carreira de vocês, e é importante, eu sempre digo isso, né, que a pessoa faça o que gosta. A gente passa metade da vida da gente trabalhando, né? Procure identificar
aquela atividade que vocês efetivamente gostem, porque se você trabalhar naquilo que te dá prazer, né, você fica até 10, 12 horas por dia trabalhando naquilo, né, e trabalha satisfeito, né, com realização. Né? Isso é fundamental, não só para satisfação pessoal, né, mas também para o sucesso profissional, né? Porque você fazendo aquilo com amor, com dedicação, você seguramente vai se destacar e vai ser um funcionário diferenciado. Então, procurem se encaixar naquilo que efetivamente lhes dê um certo retorno de prazer, enfim, de felicidade, né? Porque aí tudo fica mais fácil. Boa sorte para todos vocês. Uma boa noite. Obrigado.